tarde. Boa tarde. Muito bem. Vamos iniciar o nosso debate entre os regimes de governo monarquia, que vai ser defendido por Leandro e por Benedito, contra a república, defendido pela Vitória, né? E por dela. O trabalho de vocês faz parte do nosso currículo do Estado de São Paulo, no assunto de primeiro reinado, governo de Dom Pedro I. Como expliquei para vocês, permaneceu no Brasil a monarquia, enquanto em vários outros países da América do Sul foi implantado repúblicas, né? Então, no Brasil permaneceu a monarquia. Hoje a gente vai discutir um pouco esse assunto. Vocês vão apresentar os lados bons dos seus regimes de governo, monarquia e república, e depois também farão perguntas para outra equipe, ressaltando os possíveis lados ruins. Então, a gente vai iniciar nosso trabalho de hoje. Eu desejo boa sorte para cada um dos oradores, que confeccionaram objetos muito bonitos, muito bem feitos, que se prepararam, né? Nós estamos aqui no 8º ano B da Escola Estadual Professora Paulina Rosa, localizada na cidade de Hortolândia, em São Paulo. Então esperamos que tenhamos um bom trabalho, tenho certeza que a gente vai ter, né, nessa nossa aula de história. Leandro, por favor, pode iniciar o seu trabalho. Boa sorte. Bom, o que é a monarquia? Monarquia é um sistema político que tem como líder um monarca, que pode ser o rei ou uma rainha, um imperador ou uma imperatriz. Ela é muito antiga e não é muito adotada nos dias de hoje. Tem como forma de Estado. O significado de monarquia também é rei da família real de um determinado país. Neste caso, a monarquia é o mesmo que a realeza. A monarquia hereditária é o sistema mais comum de escolha de um reinado. Quando um rei renuncia a seu cargo, não quer dizer que ele está passando para outro filho. Isso é abdicação. Abdicação é quando ele passa o comando do reino para o seu filho. Quando ele renuncia, é que ele para de exercer aquele cargo e se aposenta praticamente. E não exerce mais aquele cargo. Deixa para outra pessoa, mas não que seja da família dele. Pode ser outro, como o vice-presidente ou o outro concorrente ao mandato da monarquia. Segundo a tradição aristotélica, monarquia é a forma política em que o poder supremo do Estado se concentra na vontade de uma só pessoa. Quando a legitimidade era considerada como provinda de um direito divino sobrenatural, a soberania era exercida como direito próprio. O mito do direito divino dos reis assentava na ideia de que Deus escolheu o rei para estar no poder, e este só era responsável perante ele. Ou seja, eles pensavam que Deus escolhia aquela pessoa para seu poder, então ela tinha que fazer aquilo lá. Bom, a história da monarquia existe desde que as pessoas começaram a formar as civilizações. E eles tinham que exercer um rei e uma rainha. Mas muitas vezes a monarquia para exercer o rei não tinha votação. E daí o rei era exercido pelas pessoas mais próximas ao outro rei. Existem 3 tipos de monarquia. Monarquia absolutista, que foi a predominante em grande parte do século XVIII. Monarquia constitucional, que é o rei ou a rainha regem de acordo com uma constituição, que é um plano escrito do governo. E monarquia parlamentista, que é uma forma especial de reinado, que se elege o rei ou a rainha para eles. Mas eles não podem interferir em nada. Ou seja, eles não podem interferir na economia, nem nada, só são reis. Não interferem em nada. Bom, a monarquia absolutista, ou absoluta como é chamada, também tem. O rei era chefe supremo da nação, exercendo o poder executivo e legislativo. Ou seja, ele podia criar as leis e mandar e desmandar em qualquer lugar.
era o principal responsável pelo destino do povo. Ou seja, ele podia falar para aquela pessoa, vai para algum lugar, ou você vai morrer hoje, que ela tinha que morrer. Ou ir para algum lugar. Ele mandava em todos. A célebre frase, o Estado sou eu, de autoria de Luís XIV. Luís XIV. Reproduz a forma de governar das monarquias absolutistas desse período. A monarquia absoluta foi estabelecida em face das dificuldades de responsabilização dos grandes senhores feudais, condicionados necessariamente ao apoio do rei. Ou seja, senhores feudais eram nós estudamos isso ano passado, eram aquelas pessoas que eram o dono do feudo. E o feudo era aquele terreno onde se plantava e tinha a casa lá onde eles moravam. Eles governavam, os senhores feudais governavam o feudo. E lá tinha os guardas, os escravos que trabalhavam para eles, e eles moravam em casinhas lá dentro mesmo do feudo. Ou seja, o rei podia exercer até o poder sobre os senhores feudais. A monarquia absoluta foi estabelecida durante o século XVIII. A monarquia absoluta mudou o caráter. Foram tentadas reformas no sentido de introduzir novos organismos necessários. Nepotismo esclarecido. A história da monarquia começa a partir do século. Começa desde quando eles começam a formar as civilizações, né? Mas a partir do século XVI, muitos monarcas europeus afirmaram que seu poder vinha diretamente de Deus. Essa ideia era chamada de direito divino dos seres. Quer dizer, então é aquilo lá que eu falei, essa ideia que eles falavam que Deus escolhia eles para ser rei era chamada de direito divino dos seres. No século XVIII, contudo, o número crescente de cidadãos passou a ver os monarcas não como governantes divinos, mas como os tiranos brutais, que eles mandavam e desmandavam, ou seja, o povo já não estava mais gostando dele naquela época, durante o século XVIII. Não estava mais venerando eles como faziam antes. Naquela época estava se criando o iluminismo. Em 1776, os colonos americanos se libertaram da monarquia britânica e foram na república. A monarquia britânica era Londres, hoje na cidade de Londres, na Inglaterra. E lá hoje ainda adota o sistema da monarquia, que ainda possui reis e rainhas, mas é uma monarquia absolutista. Mas em outros países ainda há monarquia parlamentista, que é aqui o rei manda, que não pode mandar em nada. Só é eleito do rei, como na Espanha. Em 1789, o povo da França deu início à Revolução Francesa. Ou seja, a Revolução Francesa foi em 1789 que o povo fez. Foi criado por Napoleão Bonaparte. E ele não estava mais gostando da Revolução, não aceitava o direito dos reis e quis iniciar a Revolução Francesa, que a Revolução Francesa é famosa, que aconteceu na França, por dar início, por fim à monarquia. A monarquia absolutista, que é a que tinha o poder, que o rei tinha todo o poder supremo na mão dele, que ele podia fazer qualquer coisa. A Revolução derrubou o rei e transformou a França numa república, um país governado por povo, por meio de seus representantes eleitos. Essa república não durou muito, mas a França nunca voltou à forma antiga e as ideias da Revolução Francesa se espalharam por muitos outros países. Então, a ideia deles, da Revolução Francesa, que é de tirar os reis do mandato e a república se espalhou, não foi só na França, se espalhou por todos os outros países, como no Brasil e em outros países. No Brasil, que ocorreu o fim da monarquia e iniciou-se a república. Em 1799, Napoleão Bonaparte, um jovem bem-sucedido general, derrubou o governo revolucionário e se declarou líder de um governo chamado consulado. Napoleão Bonaparte, então, ele derrubou a monarquia, mas ele se declarou rei. Mas ele se declarou
se declarou o líder de um governo chamado consulo. O que é esse consulo? No momento eu não sei o que é, mas vamos... Na verdade, eu posso ensinar para você. Não é consul, seria consulado. Consulado é aquele regime de Napoleão. Ele passa a assumir, quando ele dá o golpe do seu primário, junto com mais 2 homens, o Abadesies e o Couto. Então, 3 pessoas governam na França antes de se implantar lá o Império de Napoleão. Napoleão prepara terreno para depois o golpe e se transformar em imperador. Tá? Mas pode finalizar a sua apresentação e seguida você explica os universos para gente. Napoleão ficou tão poderoso que em 1804 se declarou imperador da França com o nome de Napoleão I. Os imperadores e reis governaram então a França pela maior parte dos 70 anos seguintes. A França só se tornou definitivamente república em 1871. Ou seja, até 1871 ela não era totalmente república. É claro que em 1789 a monarquia, eles não queriam mais que os reis governassem. Então só em 1871, de lá, 1789 e 1871, ainda não era uma república totalmente. A primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, significou o fim de muitas monarquias europeias, ou seja, no continente europeu, que lá onde está Inglaterra, França, Espanha e outros países. Entre elas a Rússia, a Alemanha e a Áustria-Húngara. Hoje, esse sistema sobrevive no Reino Unido, na Espanha, na Suécia, na Holanda, em Marrocos e na Jordânia, no Japão. No Japão, provavelmente, tem aquela monarquia parlamentista que vem. Você faz uma intervenção? Monarquia parlamentar é mais correto do que a gente fala. Mas está falando monarquia parlamentista, né? Mas o mais correto é falar monarquia parlamentar. Tá? Mais uma interferência que eu vou fazer em relação à Inglaterra. A Inglaterra, atualmente, também é uma monarquia parlamentar. Tá? Não é mais absolutista. Praticamente não existe mais no mundo monarquias absolutistas. Bom, você pode seguir. Então, e em alguns outros países, na forma de monarquias constitucionais, que é a monarquia constitucional, que é uma monarquia onde o rei e a rainha regem de acordo com uma constituição, que é o plano escrito pelo governo. Ou seja, na monarquia constitucional, eles regem de acordo com a constituição, que é criada pelo governo. Então eles não podem infringir as leis da Constituição, nem eles, nem o governo. Pois a Constituição é o conjunto de maiores leis de um país e não pode ser alterada. Na Arábia Saudita, ou no Oriente Médio, e na Suazilândia, na África, no entanto, a monarquia é um tipo mais fechado e mais autoritário. Bom, a monarquia na atualidade não tem muita monarquia, mas não existe muitas monarquias absolutas. A monarquia que predomina é a monarquia parlamentar. Mas não existe muitas monarquias. Quase todos os países adotaram a república. E agora eu vou explicar sobre o objeto políticos. Esse é um cetro que muitos reis tinham. Ele representava força para o rei e que ele andava com aquilo lá, com isso daqui, para representar força sobre seu domínio durante a monarquia absoluta. Isso é um vanto real que a maioria dos reis colocava para representar sua lealdade ao povo, sua lealdade ao povo e sua sabedoria. Eles colocavam atrás assim nas costas e saíam nas ruas para mostrar os povos. E essa é uma coroa que muitos reis usavam e colocavam na sua cabeça para representar força e lealdade também. Isso não era tão desprezado quanto o manto e o cetro. Era muito eficaz. Quase todos os reis possuíam uma coroa.
Perfeito, palmas para o Leandro. Muito bem, então, natural, um certo nervosismo, né? Mas tem a apresentação, essa bolsa de as principais. Agora eu vou chamar a representante da República para defender esse sistema. Eu diria até que é mais difícil defender a monarquia atualmente do que a República. Então agora a Nicole vai iniciar a apresentação, pode ficar também próximo do cartaz, como fez o Leander, e iniciar o seu trabalho. Bom trabalho para você também. Bom, a República é democrativa. O que é democrativa? Democrativa. Demo significa a voz, crativa do povo. Então a República, ela se baseia, ela é a voz do povo. O que o povo quer é o que acontece. Ela surgiu na Roma Antiga. Por que lá? Porque quando surgia algum problema lá, tinha instituições como o Senado, que era onde os senadores, eles pegavam o que estava acontecendo e se juntavam para resolver isso lá. Quando Montesquieu criou os três poderes, ele deu um grande avanço na República. Porque na República existe o presidente, que é eleito pelo povo. Ele não pode fazer nada, que ele só queira. Tem que ter, porque ele, no caso, seria o representante do país. Ele não pode fazer nada se os outros dois poderes não deixarem. Aqui no Brasil, o voto é por eleição. Existem duas formas principais da República, que é a presidencialista, onde o presidente acumula funções de chefe de governo, que também é escolhido pelo povo, e o parlamentarista, onde o chefe, o presidente, ele não tem muitas atribuições desse poder que o governo exerce. A República, ela é algo que o país quer. Atualmente, existe mais repúblicas do que monarquia. Por quê? Na República, o que o povo quer, o que a maioria quer, acontece. Não somente o que um quer, mas o que várias pessoas querem. Por isso que ela é democrativa. Agora, os objetos. Aqui, a gente tem uma urna, que acho que ela pode dizer a principal, porque é através dela que os representantes são elegidos. Aqui tem a Constituição, que é o livro das principais regras do país, no caso essa aqui é do Brasil, né? E a faixa, essa é simbolicamente a da presidente do Brasil, que ela usa quando ela é eleita, ela usa. Bom, Palmas, agora eu vou chamar os alunos que vão fazer a apresentação das imagens do cartaz da monarquia. Possam apresentar para a gente quem representa cada uma daquelas imagens. O cara deixa grado, tá? Bom, vamos lá. Atenção todo mundo agora para a apresentação do cartaz. Os textos não precisa, nesse momento, fazer a leitura, tá? Eu quero só que vocês mostrem para a gente as imagens e o que cada uma delas representa dentro do assunto de vocês que é monarquia. Bom, essa imagem aqui representa objetos típicos da monarquia absoluta. Conta pra gente lá qual é a foto. Essa daqui, ó. Que você falou. Que a Nádia vai se aproximar para filmar os objetos que você está filmando. E aí? Essa
Esse aqui é o Charles Felipe, é o primogênito da Rainha Elizabeth. Da Inglaterra. Sim. Esse aqui é o... Caramba, peraí. Cadê? Se esqueceu desse, vai pra outra imagem, não tem problema. Esse aqui é a coroa do reino da Prússia. É da Prússia? O reino da Prússia ele não existe mais. Aquela região, hoje em dia, é parte da Alemanha. Não, é Prússia. Aqui é a imagem da Elizabeth II caminhando em frente da sua tropa. Nessa daqui. Esse aqui é João Carlos e sua esposa na Espanha. Juan Carlos. Juan? Juan Carlos. Assim que a gente fala. Tá bom. Tá? E essa imagem aqui representa a família, a Elizabeth II e a família real britânica em Londres. Faltou alguma? 3. Essa aqui é uma imagem de Londres. Deixa eu ver essa outra aqui. Mais alguma coisa? Eu acho que essa aqui é a realeza europeia nos dias de hoje. Não, mais alguma coisa. Não tem mais nada. Beleza, então palmas para eles. Agora, os defensores da República vão explicar para a gente as imagens. Bom, vamos lá, atenção de todo mundo. O pessoal que não pode sentar. Vamos lá. Explica para a gente em cada uma das imagens que estão aí. Então, o nosso cartaz ele contém 7 imagens, no qual eu vou estar falando sobre cada uma com vocês. Então, a primeira imagem é do primeiro presidente do Brasil, que foi Deodoro da Fonseca. Ele foi nascido em 1897, e 1827, e falecimento em 1892. Então, ele foi nosso proclamador da República, foi militar, primeiro presidente do Brasil. Foi no dia 15 de novembro de 1889 que ele decretou a nossa proclamação da República Brasileira. Essa imagem aqui, acho que todo mundo já conhece, né, que é a urna eletrônica, onde nós depositamos nossos votos aos candidatos. Não é voto secreto. Essa terceira imagem aqui é a política dos governadores, assim, eles se reuniam, acho que dessa forma, assim, parece ser uma reunião. Essa quarta imagem aqui é o brasão da República, que foi desenhado pelo engenheiro Arthur Zala. Ele é um escudo azul, apoiado sobre uma estrela de 5 pontas, e ao fundo é uma coroa de ramo de café, com uma espada aqui no meio. Não sei se vai dar pra vocês verem. Uma espada aqui no meio. Essa aqui também é bem conhecida, que é a faixa presidencial, que obviamente os presidentes que usam, né, no caso a Dilma hoje em dia. Aqui foi um fato que ocorreu no Brasil, que é a República Espada. Esse nome se dá ao período inicial da República do Brasil, que foi entre 1889 a 1894. Ela recebeu esse nome porque foi governada por 2 militares, que foi o Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto. Eu de uma imagem, né, quem não conhece essa mulher, que é a Dilma Rousseff. Ela foi nascida em Belo Horizonte, 14 de dezembro de 1947, e é a nossa atual presidente, né, filiada ao Partido dos Trabalhadores, que é o PT. Bom, foi em 31 de outubro de 2010 que ela se tornou a primeira presidenta do Brasil, né, ao posto de chefe de Estado. E depois, no ano passado, dia 26 de 2014, ela foi reeleita. Ok, palmas para a Muito bem, então agora, vamos lá. Agora começa a parte do debate mais legal. Então, começam as perguntas. E vamos lá, agora atenção. Minha amiga Nádia, fica esperta aí, você vai ter que ser um pouco mais rápido agora para focar os alunos que vão fazer as perguntas. Vou pedir agora um certo silêncio para a gente poder começar.
Conforme a gente combinou, quem faz a primeira pergunta é o grupo da monarquia. A dinâmica é assim: faz a pergunta 2 vezes, faz uma vez, em seguida repete. E aí, o grupo da república vai ter aproximadamente aí 30 segundinhos para discutir o assunto. Em seguida, a oradora fala ou alguém do grupo responde. Na sequência, o Leandro faz um comentário se ele achar que deve fazer da pergunta. Então não é necessário que tenha a réplica e a tréplica, fica a critério de vocês, tá bom? Bom, Leandro, manda lá, primeira pergunta para a República. Nome do projeto lançado por José Sarney, é sua equipe econômica, é sua data e o que fazia esse projeto. Repetindo. O nome do projeto lançado por José Sarney, é sua equipe econômica, sua data e o que fazia esse projeto. Bom, agora é o momento de vocês pensarem na resposta. Provavelmente eu creio que vocês vão saber responder essa questão. A dinâmica das perguntas, o Leandro fez até uma pergunta meio que terrível, né? Porque queria que o outro grupo não respondesse, de fato ele vai conseguir, mas a ideia é que vocês tentem levantar os lados negativos do outro lado e não fazer uma pergunta que o colega talvez não tenha conhecimento suficiente, porque a história é vasta e com certeza tem muita coisa que vocês realmente não sabem, que eu não sei. Então vamos pensar nos pontos negativos do outro regime, para a gente levantar esses pontos, tá bom? Acredito eu que essa questão vocês não vão conseguir responder. Conseguem responder? Não? Beleza, então agora a vez a Nicole fazer uma pergunta para o grupo da monarquia. Vai lá. Quais e quantos são os países no mundo que são monarquias atualmente? Quais e quantos países no mundo são monarquias atualmente? Bom, Leandro, essa questão vocês conseguem responder com base no estudo de vocês? Porque a Nicole fez uma pergunta muito parecida com o que você fez. É uma pergunta pensando no outro lado, não conseguir responder. Mas olha, a proposta dessa parte da aula não é bem essa. A proposta é que vocês tentem levantar os aspectos negativos do outro lado, para a gente levantar essa questão aqui no debate. Vocês conseguem responder? Eu acho que você consegue responder alguns países que atualmente são monarquias. Você até falou na apresentação. Pode, vocês têm 30 segundos. Vai lá. Vocês podem levantar se quiserem, tá? Sabe alguma coisa? E aí, Leandro? Pronto? Ok, vamos lá então. Você perguntou atualmente quantos países são monarquias no mundo, né? Quais e quantos são? E quais são eles? Vamos lá, Leandro. Consegue responder essa questão? Ó, eu não consigo responder exatamente quantos são todos, quais são todos os países, mas eu consigo responder alguns, que são as monarquias parlamentistas. Que são como quando o rei não governa, ele governa, mas ele não tem o direito de mudar nada. A Inglaterra, que possui a rainha Elizabeth, a Espanha, que é o rei Juan Carlos I, a Suécia e a Alemanha. Aliás, a Alemanha não. Você pode citar o Japão também, que vocês falaram na apresentação, né? Muito bem. Então agora quem faz a